Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Bem, então é assim. Eu sou coordenadora do PENSE. Então, o ano passado, eu acho que mais ou menos em março do ano passado, nós começamos a pensar no que nós colocaríamos de novo no PENSE em 2023. E aí, nós escolhemos trazer o pensamento computacional para dentro do PENSE, que vocês já conhecem e sabem que é uma plataforma voltada para o pensamento matemático. E nessa discussão toda, né, nós escolhemos trazer para dentro do PENSE o Pletora, que eu acredito que muitos de vocês já tenham tido um primeiro contato. Não. E outros não, outros estão zerados, né? E o que a gente tem percebido? Até o ano passado, a gente testou numa escola aqui em Curitiba, que eu sou muito grata, a gente foi com as crianças testar. As crianças diziam assim que aquele joguinho era legal. E eu acredito, até pelo visual do Pletora, que muitos dos nossos professores também acreditam nisso. Pô, esse joguinho é bacana. Mas eu vou falar para vocês que ele é um joguinho legal e bacana, mas ele tem uma intenção pedagógica enorme por trás. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. E quero que daqui mais ou menos aí uns 40 minutos, vocês digam assim, que joguinho legal, e ele tem uma intenção pedagógica muito forte, muito embasada, é uma proposta realmente pedagógica. Claro, é bacana, é legal, é bonitinho, mas é muito mais do que isso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento computacional, vou falar sobre a resolução de problemas, mas para mostrar para vocês aonde a gente quer chegar. E encerro o nosso encontro acessando a Pletora e mostrando como as nossas atividades funcionam, tá? Vocês não precisam copiar, vocês não precisam anotar, por dois motivos. Primeiro, porque essa minha apresentação aqui, tirando um comentário ou outro que eu teria que limpar aqui, não é segredo, eu posso compartilhar com os consultores, que, consequentemente, podem compartilhar com vocês. Segundo, estamos gravando, depois, se for o caso, você pode assistir. E tem mais um, é que eu preparei um material, um e-book para vocês, com a fundamentação teórica, digamos assim, que a gente preparou. Então, eu acredito que muitos de vocês vão ter reunião de pais daqui uns dias, aquela coisa, vai ter, eu queria colocar no informativo da escola. Não se preocupe, a gente preparou um material para que vocês possam utilizar futuramente, tá? Mas é claro, se quiserem anotar, fiquem à vontade. E se quiserem me interromper, por favor, ligue o microfone, Vanessa, por favor. Eu tenho aqui estou com 3 monitores aqui, mas o meu chat está escondidinho. Então, Ed e André estão por aí. Se precisar interromper, olha, tem uma dúvida aqui, por favor, não vamos deixar passar, tá? Então, a minha primeira coisa, eu falei vamos ver se eu atendo as expectativas de vocês, mas eu começo com uma dúvida. Eu não sabia nem o título que eu ia colocar aqui, tanto que eu trouxe 2. O primeiro título que eu coloquei é esse aí, ó, Pensamento Computacional e a Resolução de Problemas. Mas eu fiquei na dúvida se não deveria ser, ao contrário, se não deveria, agora sim, a resolução de problemas e o pensamento computacional. Eu sou tipo Tostines, eu não sei se era fresquinho porque vendia mais ou se vendia mais porque era fresquinho. E eu fiquei na dúvida. E eu deixei, é a única apresentação da minha vida que eu deixo com 2 títulos. E vocês vão perceber que esses 2, tanto a resolução de problemas como o pensamento computacional, assim, eles estão muito ligados, está tudo muito misturado, sabe? Por isso os meus 2 títulos. E eu vou começar com resolução de problemas. Daí depois eu falo do pensamento. Eu começo com uma pergunta bem fácil. O que é um problema? O que é um problema para você? Ed, ajuda aí. O que é um problema para você? É algo que ainda não está no seu fim, porque eu ainda não entendi como resolvê-lo. Oh! Nossa, arrasou. Quem vê pensa que a gente tinha combinado, né? Mas ela me pegou de surpresa. Mas eu vou pegar todo mundo de surpresa. Aqui comigo não tem essa. E aí, mais alguém? Alguma sugestão do que é um problema para você? Achar solução de algo?
achar a solução de algo. Então, talvez o problema seja aquilo que eu não sei a solução. Isso. Né? O problema, então, eu vou nessa linha, né? Ok, tá válido. Aí, como eu também não sabia, eu peguei o dicionário de matemática, mas depois eu resolvi pesquisar um pouco mais e achei que o professor Carlos Viana, aqui da Federal do Paraná, ele escreveu um artigo sobre resolução de problemas e colocou 4 definições de problemas. E essas 4, elas meio que se misturam e tal. Claro que eu achei ali a minha preferida, né? Então, segundo professor Viana, um sujeito está diante de um problema quando se confronta com uma questão a qual não sabe dar resposta, né? Ou quando está diante de uma situação que não sabe resolver usando os conhecimentos que ele já tem. Ou seja, não é aquela questão trivial. A trivial eu já sei que é só multiplicar. É algo que eu tenho que pensar um pouco mais, né? Eu tenho que desenvolver alguma coisa ali. A segunda definição dele é: um sujeito está diante de um problema quando tem uma questão para resolver, quer ter uma resposta para essa questão, olha aí, ele quer ter. Então, aquilo que está no meu livro aqui não é bem um problema, né? Eu nem quero resolver aquilo nem faz parte da minha vida, né? E não tem previamente uma resposta, vai ali na linha do Ed, né? Tipo, ainda não é o fim, então eu não cheguei, não tenho uma resposta. Eu gosto dessa aí, tá? Mas tem mais. Um problema é uma situação em que um sujeito é solicitado a realizar uma tarefa para a qual não possui o método, beleza. Se a realização da tarefa não for desejada pelo sujeito, não é um problema. Então, nossos alunos, eles têm que querer resolver, senão não é. Pô, mas como é que um aluno vai querer resolver problema? Se for uma coisa muito legal, é capaz que ele queira resolver. Agora, se for um negócio meio chato, ele não vai querer, daí não é problema, né? E a última, ele diz assim: é problema tudo que, de uma maneira ou de outra, implica da parte do sujeito a construção de uma resposta ou de uma ação. Ou seja, tem todo um raciocínio. Não é uma pergunta imediata, então a gente já sabe, ele tem que querer responder, né? E aí, no final, ele diz assim, ó: a noção de problema não tem sentido se o sujeito puder aplicar um sistema de respostas inteiramente constituído. Um siga o modelo não é um problema, né? Porque ele só vai replicar aquilo, né? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre problemas. Aquilo que a gente não sabe a solução, aquilo que a gente tem que pensar para resolver, aquilo que é legal, que me provoca, né, alguma coisa nesse sentido para eu querer resolver, né? Aí sim eu estou falando de um problema. Então, a gente vai falar desse tipo de atividade que a gente propõe para os alunos. Para falar sobre isso, eu fiz uma linha do tempo. A minha linha do tempo tem 3 marcos principais aí. O primeiro deles é George Polya, um matemático húngaro que os professores de matemática que são aqui devem ter estudado e conhecido. O que ele fez? Ele escreveu um livro que chama Arte de Resolver Problemas. É um dos primeiros materiais que a gente tem conhecimento sobre resolução de problemas. Então, como é que resolve problema? Eu vou falar a respeito disso. Era isso que a gente tinha como documentação lá em 95. Um tempo depois, lá em 2006, começaram a aparecer alguns artigos sobre pensamento computacional. Então, antes, a gente não falava nisso. A gente só falava em resolução de problemas. Perto ali de 2006, entrou o pensamento computacional na história. E para arrematar minha linha do tempo, tem uma tal de BNCC aí, que todo mundo conhece. E a BNCC fala o quê? Dos dois. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar primeiro dos problemas, vou falar do pensamento computacional e vou mostrar o que a BNCC diz. E vocês vão ver que essas coisas estão entrelaçadas, tá? O que um falou não substitui o do outro. Muito pelo contrário. A gente vai amarrando essas coisas. E hoje o que a gente faz é trabalhar a resolução de problemas junto com o pensamento computacional e a BNCC nos dá o subsídio para fazer isso, tá? Então, vamos falar primeiro do nosso matemático húngaro, o Polya.
que o Polya fez nesse seu livro? É um livrinho de fácil leitura, tem até o PDF disponível na internet, tá? Ele foca muito no papel do professor enquanto seus alunos estão resolvendo problemas, tá? Ele vai falando que tipo de pergunta que o professor deve fazer, como que o professor deve ajudar os alunos a chegar num algoritmo, se já fez um problema parecido, como que retoma. Ele vai valorizando o trabalho do professor, incentivando que o professor questione e tal. E ele coloca nesse livro que se a gente ofertar para o aluno questões diretas, isso é muito desmotivador. Então, a proposta do autor é sempre fornecer problemas realmente que provoquem os alunos e tal. E nesse livro, ele divide a resolução de problemas em 4 etapas. Quais são essas etapas? A primeira é compreender o problema. Sabe quando você lê o enunciado e diz sobre o que é isso mesmo? O que eu tenho que determinar aqui? Então, no primeiro momento, o aluno deve ler o problema e compreender e saber o que se pede, identificar ali o que eu tenho de informação relevante, quais são as informações irrelevantes que a gente tem ali. Então, assim, é o primeiro contato com o problema, compreender. Beleza, compreendi? Vamos para a segunda etapa. É conceber um plano. Então, eu li. Agora, o que eu tenho que fazer mesmo? É aquele momento que o aluno te pergunta, é para multiplicar? Mas a ideia não é que o aluno pergunte se é para multiplicar, é que ele analise e perceba que ele tem que multiplicar. Ou, quem sabe, se não é para multiplicar, eu acho que eu vou desenhar uma tabela aqui. Vou fazer uma tabela e vou observar o que está acontecendo. Beleza? É o meu plano. Ou se meu plano for, não, eu vou fazer por tentativa. Eu vou experimentar com 2, com 4, com 6, uma hora eu chego lá. Ok, qual é o seu plano? As tentativas que eu vou fazer. Então, o segundo momento é o quê? No terceiro momento, ele vem com a ideia de executar. Então, é hora de botar a mão na massa. Agora eu vou atrás da minha solução. Então, se eu já compreendi, se eu já tenho um plano, eu executo. E depois que você chegar na resposta 14, o que você faz? Examina a solução encontrada. Então, é algo extraordinário o que ele fez? Esses passos? Não. É o que todo mundo deveria fazer diante de um problema realmente, né? A riqueza do trabalho do Polya está mais assim, em como fazer com que os alunos sigam esse processo e vão se tornando cada vez mais ágeis, digamos assim, e mais espertos, mais hábeis, talvez, quanto à resolução de problemas, né? Então, essa é a ideia do Polya. Bom, lá em 95, né? Ele disse isso e beleza, tá valendo até hoje. Não mudou, tá tudo certo. Mas aí veio uma publicação sobre o pensamento computacional. Uma professora de ciência da computação, então, já no nível superior, identificou e propôs que o pensamento computacional fosse trabalhado com as crianças desde a fase inicial na escola. Ela coloca nos artigos dela que a gente tem que trabalhar leitura, escrita, aritmética e pensamento computacional. Para ela, pensamento computacional tem o mesmo valor que a leitura e a escrita. Porque o pensamento computacional é pensar diferente, é usar abstração, é usar a decomposição, serve para a vida. Então, ela é uma habilidade que a gente tem que trabalhar na escola. Aí a gente pensa, coça a cabeça e diz assim, mas como? Como que eu faço isso? Vocês vão ver que no pensamento computacional, a gente tem algumas habilidades que são facilmente trabalhadas na escola, sem perceber, tá? O que a Janette Wing fez? Ela dividiu o pensamento computacional em 4 pilares. E esses pilares, vocês vão ver que fazem sentido. O que é o primeiro? Decomposição. Sabe quando você pega um problema e divide em partes? Primeiro eu vou determinar quanto que a pessoa tem de dinheiro. Depois eu vou determinar o valor da compra. Depois eu determino o troco. Partes.
é dividir um problema em partes. E a gente não faz isso na nossa vida, inclusive, não só na sala de aula e na matemática. Se a gente tiver um problema, sei lá, preciso reformar minha casa, você manda quebrar tudo de uma vez só e construir ao mesmo tempo? Não. Você vai fazer em fases. Ok, a gente pode fazer isso com o pensamento computacional. É uma habilidade do pensamento computacional. A segunda que ela coloca chama generalização. É observar se tem algum padrão. Então, se eu tenho um problema, eu vou ver se é sempre o dobro, se é sempre o triplo. Vou identificar padrões. Tudo bem, posso fazer isso. A próxima é a abstração. É manter o foco. Sabe quando um problema tem um monte de valores e dados que não nos interessam? É esquecer isso e ficar só com aquilo que a gente tem que realmente valorizar e prestar atenção. É manter o foco na resolução do problema. E, por fim, ela coloca que o último é o algoritmo. Quer fazer um passo a passo ali de como resolver. Então, veja que esses passos e o que o Polya coloca é diferente. Mas um não mata o outro, né? Eu posso decompor em partes, mas está trabalhando como ele fez. Estou traçando meu plano. Meu plano é dividir em partes. Então, essas publicações, elas são muito complementares, eu diria, né? E ainda, trabalhando dessa forma, usando os dois, tá? Tanto Polya quanto Wing, a gente encontra alguns artigos que falam que a gente vai estar valorizando o raciocínio dos alunos, que a gente vai estar provocando uma visão mais generalista, que eles vão estar desenvolvendo a habilidade de resolver problemas. Então, está tudo caminhando bem, assim, estava tudo indo muito tranquilamente, até a chegada da BNCC. A BNCC era a minha terceira na minha linha do tempo, né? Olha o que está em negrito da BNCC. Eu tirei só copiei da BNCC. Os processos matemáticos de resolução de problemas, eles são ricos no desenvolvimento do quê? Do pensamento computacional. Então, veja que a gente está trabalhando em sala de aula um problema de matemática, a resolução de problema, mas, segundo a BNCC, eu posso aproveitar esse momento e trabalhar o pensamento computacional. O que era o pensamento computacional? Dividir em partes, selecionar as informações que são importantes. Então, a gente está trabalhando. A gente, sem querer, querendo, mas a gente já está fazendo isso, né? Mas eu trouxe mais duas passagens da BNCC, tá? A segunda, que diz que álgebra, também os campos da matemática, como números, geometria e tal, podem contribuir para o quê? Desenvolvimento do pensamento computacional. Então, de novo, em outro momento, a BNCC vem com a história de que pensamento e matemática e a matemática estão juntos. Só falta a gente grudar essas coisas, mas segundo está junto. E para encerrar a BNCC, olha o que veio. Associado ao pensamento computacional, aulas do quê mesmo que está ali? Matemática. A questão maior é que eu digo assim, como? Como que eu faço isso, tá? Logo que a BNCC foi publicada, eu estava escrevendo um livro para o PNLD, e um dos itens que está lá na BNCC, se não me engano, para o 8º ano, até era trabalhar fluxogramas. Fluxograma, para quem é da área de informática, tá lá, o cara já enxergou o fluxograma que eu estou falando. Quando veio na BNCC de matemática isso, a maior dificuldade dos nossos colegas como professores de matemática para escrever era o que é isso, o que significa cada símbolo, como que a BNCC traz isso, sendo que a gente não tem bagagem para fazer isso, né? Então, a BNCC, ela jogou lenha na fogueira e deixou na nossa mão a história, né? Mas diz que junto com a matemática, beleza, a gente tem como trabalhar assim, tá? E aí, então, agora, já falei dos problemas, agora vou falar do pensamento computacional, né? Você deve estar se perguntando como que funciona, né? Como que eu posso fazer para trabalhar isso com os meus alunos? Como que eu posso inserir isso na minha rotina? Eu já tenho o Pense, tenho que fazer mais alguma coisa? Só o Pense já me ajuda e tal? Sim,
A gente tem tudo isso no Pace e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, trouxe uma definição do pensamento computacional, só para deixar mais claro do que a gente está falando. É uma habilidade mental que envolve a capacidade de analisar e resolver problemas de maneira lógica e sistemática, utilizando conceitos e estratégias comuns na área da computação. A gente não vai falar de programar, tá? A gente vai falar de desenvolver o raciocínio, desenvolver o pensamento computacional, tá? Se você tiver contato com algum programador, que pode ser filho, marido, irmão e tal, você pode perguntar como é que ele faz para resolver um problema, né? E normalmente ele vai dizer assim, eu entendo, eu divido em partes, eu vejo como que eu vou fazer e depois eu implemento, né? E é isso, é essa ideia que a gente vai trabalhar, tá? Por fim, uma última publicação que traz as habilidades necessárias que envolvem aí o pensamento computacional e a resolução de problemas. São 9 habilidades, e vocês vão ver que não tem novidade aqui. Primeira habilidade é coleta de dados. O que é coletar os dados? É você pegar o problema e identificar os dados relevantes. Então, para um programador, vou programar. Ele vê todo o problema, aquilo que ele vai ter que resolver, e o que é de fato relevante para mim. Coleta de dados. A segunda é a análise. É você verificar se aqueles dados que estão ali precisam ser tratados antes de resolver. Eu preciso excluir algum grupo ou é todo aquele grupo? Eu preciso fazer alguma coisa? Será que é o momento de eu pedir mais informação? É analisar a informação que você tem. E o terceiro é representar. Sabe quando você lê e resolve fazer um esquema? É esse esquema que a gente fez. Pode ser desenho, tabela, gráfico, é representar. Então, veja que eu já identifiquei, já analisei se são suficientes ou não e representei. Pode acontecer da gente ter um problema que não apareça todas, tá? Pode ser que só apareça coleta e representação, por que não, tá? Então, assim, são 9, mas a gente não precisa ter as 9 em todas as atividades. Vai ter uma, vai ter outra. Então. Mais 3. Decomposição. Acho que eu já falei sobre isso, né? Dividir em partes. Abstração. Manter o foco. Algoritmos e procedimentos. Lembra do algoritmo da multiplicação? O que é aquilo? O algoritmo, nosso amigo lá, matemático Al-Khwarizmi, o que ele fez? Diz que o algoritmo é uma coleção de passos, digamos assim. Se eu fizer exatamente o algoritmo que minha professora me ensinou, eu consigo multiplicar. Então, se você seguir aquele processo, você resolve. Então, você estabelece um processo e está feito. E as últimas 3? Automação. Posso usar o computador para resolver? Pode. Posso usar simulador? Posso. Posso usar calculadora? Posso. Todo problema precisa ter uma automação? Não. Alguns. Simulação. Posso simular? Posso testar? Posso até te falar que se eu colocar 8, vai dar 25? Pode. É você ir além, né? Não tem problema nenhum. E por último, paralelização. Paralelização é quando a gente divide o problema em partes e eu faço uma coisa e meu colega faz outra. Assim, eu não dependo dele, sabe? Eu citei aqui, eu posso calcular quanto de dinheiro a pessoa tem e alguém calcula o valor da compra e depois a gente calcula o troco. Então, algumas atividades, elas acontecem em paralelo. Então, paralelização é dividir o problema e trabalhar em partes. Então, agora vocês entendem por que a minha dúvida lá no começo? Eu estava falando de resolução de problemas e pensamento computacional, ou pensamento computacional e a resolução de problemas, ou tudo junto? Na real, acho que tudo junto. As duas coisas se conversam tranquilamente, né? E aí, para a gente quase encerrar essa parte, né? E agora, o que eu vou fazer?
Agora, eu vou te mostrar minha nova linha do tempo. Olha o que aconteceu. Em 2022, o MEC publicou uma nova BNCC. Se não me engano, ela chama BNCC computação, mas ela está como, não é anexo, mas acho que é como complemento da BNCC, tá? Então, nós temos a nossa BNCC, que tem matemática, língua portuguesa, ciências, história, blá. E o ano passado, após um parecer no CNE, veio essa publicação da BNCC voltada para a computação. As escolas têm um prazo de 1 ano para se ajustar e para começar a propor para os alunos atividades conforme essa BNCC. O que ela fala? Que a computação é uma forma de explorar e vivenciar experiências. Ela cita a resolução de problemas em decomposição, resolução de problemas usando as técnicas do pensamento computacional. Então, na verdade, eu acho que ela dá mais embasamento para a gente trabalhar aquilo que ela já dizia antes. Porque antes estava lá, pensamento computacional. Aí você vai dizer, tá, mas o que é isso? Ano passado, no final do ano passado, eles resolveram dizer o que era. Então, essa publicação, junto com a nossa BNCC, ela nos dá mais bagagem para trabalhar, digamos assim. E o que nós fizemos dentro do PACE? Nós trouxemos Pletora. E o que o Pletora faz? Ele junta a resolução de problemas com o pensamento computacional, com o que a BNCC faz. Então, a gente está trazendo algumas atividades, que são essas do Pletora, né, para trabalhar o pensamento computacional com os alunos, né? Só a título de exemplo, porque eu não sei se vocês já conheciam esse documento, essa nova BNCC, como eu vou chamar, ela é muito parecida com a anterior, tá? Essa é uma imagem, um fragmento, acho que é do terceiro ano, tá? Então, lá na nossa BNCC que a gente conhece, tem, ele divide em eixos. Então, matemática tem álgebra, tem a parte de estatística, ele divide em eixos aqui também. Então, esse é o eixo pensamento computacional. São 3 eixos que ele coloca para a computação. É cultura digital, mundo digital e o pensamento computacional. Aí, aquela segunda coluna é aquele objetos do conhecimento, igual é a outra, e a habilidade. Então, se vocês olharem ali a segunda habilidade, ó, que tem que trabalhar, aplicar a estratégia da decomposição. Aí, tá? Resolução de problemas. E essa aqui, essa BNCC, ela tem mais uma coluna, que não cabe ali, tal, tem mais uma que é a explicação da habilidade. Eu achei excelente. Porque na BNCC mesmo, a gente lê aquela habilidade, a gente coça a cabeça, o que ele quer dizer com isso? Essa aqui tem mais uma coluna que é explicação, tá? Então, o documento está disponível e também os consultores aí a gente tem também, podemos mandar para vocês, mas é só jogar ali no Google BNCC Computação que vocês descolam fácil, tá? Então, ela, assim, eu acho que ela veio para nos dar embasamento, né? E aí eu chego finalmente no título que deveria ser, né? Vocês foram convidados para uma apresentação sobre pensamento computacional na prática, utilizando o Pletora no PACE. Então, eu já falei do pensamento, agora eu vou falar do Pletora. Enquanto eu abro o PACE aqui, alguma dúvida, alguma questão, alguém quer comentar alguma coisa, pode falar à vontade. Eu só vou parar o compartilhamento, abrir o PACE, logar e tal, mas eu já volto a compartilhar com vocês. Quem quiser, tá muito silêncio, pode falar. Ed, puxa a fila, Ed. Sempre o cara com TDAH, né, para puxar a fila. Conta uma piada, faz alguma brincadeira. O que é interessante, eu e a Eve tivemos um contato recentemente, né? E eu fui lá pro integrado no início do ano, e a gente falou um pouquinho sobre Pletora, até mostrei superficialmente. E o que é interessante, pessoal?
quando a gente pega a estrutura do pensamento computacional e do Pletora, querendo ou não, a gente já está ensinando para as crianças desde a educação infantil, primeiro e segundo ano, com jogos de tabuleiro, jogos de cartas, sistema de regras, porque basicamente é isso, né, Vanessa? Você está falando sobre algoritmos, você está falando sobre uma sequência de regras. Quando você coloca as cartas, essas regras podem mudar dependendo do jogo que você tem. Então, eventualmente, porque eu falei isso lá no Integrado e quero falar para todos. Nada é um bicho de 7 cabeças. A gente, sem querer, trabalhava isso. Agora nós estamos sistematizando cada vez mais esse processo e o Pense está trazendo isso de uma maneira mais agradável para as escolas, de uma maneira mais instrutiva, tá? Isso aí. Só que antes a gente fazia sem querer, agora é sem querer querendo. Né? Agora, vocês vão sair daqui hoje, vocês vão dizer assim, cara, é importante fazer isso, é legal fazer isso, e por aí vai, tá? Eu vou compartilhar de novo na tela, mas agora vocês vão ver o Pense. Só mudar vocês de monitor aqui. Ok, estão vendo aí? Tá. Então, vamos falar sobre o Pletora dentro do Pense. Nós colocamos esse ano 6 dinâmicas para o terceiro ano, 6 dinâmicas para o quarto e 6 dinâmicas para o quinto, tá? Nós vamos trabalhar com a implantação gradativa. Então, se você é professor do terceiro, do quarto e do quinto, você vai encontrar os mesmos títulos das dinâmicas para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Por quê? A gente entende que o quinto ano é a primeira vez que eles estão vendo. Então, eles estão, para eles é novidade, eles estão no mesmo nível do terceiro. Então, a gente fez igual. Aí, o ano que vem, o que eu faço? Novas dinâmicas para o quarto, de forma que o aluninho do terceiro não vá fazer a mesma coisa. Então, é uma implantação gradativa, e mesmo assim, tem umas pequenas diferenças internamente dentro do Pletora. O que a gente faz? Como é que eu posso dizer assim? Para o terceiro ano, nós estamos dando atividades básicas. Para o quarto, ele vai fazer 1, 2 ou 3 básicas, e daí a próxima já dá uma apertadinha na dificuldade, e a outra também. E o quinto ano? Então o quinto ano ele faz uma mais basiquinha, uma mais... Opa, e daí eu já posso dificultar um pouco, porque os alunos já têm mais experiência, são maiores e tal. Então, assim, o preparo da tua aula, do terceiro, do quarto e do quinto, vai ser basicamente a mesma coisa, vai estar na mesma linha, tá? Mas os alunos vão ser desafiados de forma diferente. Bom, como que eu encontro essas dinâmicas dentro do Pense? Então, eu estou logada aqui como quinto ano, mas vai ser igual para todo mundo, tá? Então, eu tenho aqui, eu coloquei no nome das dinâmicas, tá? A palavra Pletora para facilitar. Então, tem uma aqui em abril, tem uma aqui em maio, tá? Estas duas primeiras, elas trabalham com a ideia de causa e efeito. Eu vou entrar nelas depois, tá? Causa e efeito. Então, se você pensar na tua vida, existe causa e existe efeito. Por exemplo, vou fazer um bolo, coloco no forno, mas eu ligo a 300 graus. E deixo lá durante 40 minutos. Quando eu pegar meu bolo, vai estar um carvão. Causa: alta temperatura. Consequência: bolo queimado. E quando eu fui para a escola, eu levei para os alunos de terceiro ano, quarto e quinto, algumas situações como essa. E eu queria saber se eles entendiam o que era causa e efeito. E eles chegaram até a sugerir coisas. Então, eu me lembro de ter perguntado, a partir de hoje eu não escovo mais os dentes. O que vai acontecer? Vai ficar sem dente. Ótimo, então eles entenderam o que era a causa e a consequência daquilo ali. Então, essas duas primeiras vão trabalhar essa ideia. Aí, depois, a gente tem, em junho, vai ter mais uma aqui. Opa, pulei junho, tá aqui. A primeira aqui é Pletora. E essa do mês de junho, ela vai trabalhar com a comunicação com os aparelhos tecnológicos.
Então, como é que você se comunica com a sua TV? Você vai dizer assim para mim, ó, TV liga. Não sei se de repente existe alguma que é assim, mas a minha, eu aperto um botão. Então, o fato de eu apertar o botão, a minha TV liga. É isso que nós vamos trabalhar com os alunos. Ah, mas pode ser de outra forma? Pode. Toque do celular, clique do mouse. Tem ali, quando você entra no supermercado e tem uma máquina, você pega o ticket. Como é que você pega aquele ticket? Aperta o botão, às vezes você passa a mão na frente do sensor. Ok, é como que você está interagindo com os equipamentos. Depois disso, a gente tem outras 3, tá? Aqui em agosto tem uma, em setembro tem uma, e em outubro tem mais uma aqui. Tem outras 3. Estas últimas, elas trabalham com a ideia de ações em paralelo. Seria uma ação em paralelo. A mulher entende bem disso, porque tá pintando o cabelo, tá falando com a amiga no celular, e se brincar ainda tá comendo um petisco ali. Ações em paralelo, ok? Você consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Consigo. Mas tem coisa que a gente não consegue fazer em paralelo. Assoviar e chupar cana, já dizia minha bisavó. Essa não dá para fazer em paralelo. Então, a gente vai trabalhar com os alunos essas ideias no cotidiano, digamos assim, e depois a gente acaba trabalhando com eles dentro do pensamento computacional, tá? Eu vou pegar uma delas aqui só para exemplificar como é que é a estrutura. É a mesma estrutura que a gente tem no Pense, tá? Então, você está habituado a entrar no Pense, você tem a página do professor, você tem as competências. A gente ainda não incluiu aqui essas competências da segunda BNCC, tá? Da BNCC da computação, mas tá na fila para a gente trazer para cá também, porque é importante. Você encontra, do mesmo jeito, a orientação do professor e se tiver algum material de apoio, tá? Dentro da dinâmica em si, essa aqui só tem 3 passos. No primeiro passo, os alunos entram no Pletora, e no segundo, tem uma atividade fora do Pletora. Não são assim as nossas dinâmicas, tem uma, tem outra. Às vezes pode ser ao contrário, tá? Ele faz atividade antes e depois. Essa aqui, deixa eu ver o que é. Essa aqui é para os alunos encontrarem as consequências. Mas eles vão encontrar mais de uma consequência. Então, aqui é até um exemplo. Quando o semáforo fica vermelho para os carros, o que tem depois disso? Ficou vermelho para o carro. Bom, o carro para, o pedestre pode atravessar, a outra via, né? Os outros carros podem passar. Então, a ideia é que os alunos percebam que existe paralelismo também na nossa vida, não é só uma coisa específica, tá? Então, o formato das dinâmicas é o mesmo formato. Mas eu vou entrar numa dinâmica do Pletora, mas eu vou entrar na primeira. Por que eu vou entrar na primeira? Que é lá que a gente vai começar sempre, tá? Essa primeira dinâmica, ó, essa aqui tem 3 passos. No primeiro passo, os alunos vão conhecer causas e consequências, vão ver a historinha do bolo queimado e tal, vão trabalhar com o trânsito, se avança, se para, aí eles vão para o Pletora. E no Pletora, vai abrindo uma nova aba. No Pletora, a primeira atividade é sempre um tutorial, tá? Então, veja, eu estou na primeira atividade que você vai propor para o terceiro, quarto e para o quinto. Primeiro passo é o tutorial, tá? Então, ele é importante para que os alunos entendam como funciona. Eu recomendo que vocês façam esse tutorial junto com eles. Se tiver um projetor em sala, deixa ali projetando e vai fazendo com eles. Você não vai precisar fazer o tutorial inteiro. Na nossa experiência com a escola, a gente fez o primeiro passo, segundo, de repente, ninguém mais estava prestando atenção no que eu estava falando. Eles já estavam fazendo sozinhos, tá? Então, eu vou fazer o tutorial para vocês. E um detalhe importante. Vamos supor que eu faltei essa aula que a professora fez a primeira dinâmica, então eu não fiz o tutorial, tá? Eu faltei. Quando eu for para a segunda atividade, pode ser que ele não abra para mim, mas ele não abre porque eu não fiz o tutorial. O Pletora entende que os alunos precisam passar por esse tutorial. Daí não precisa fazer todas as atividades, mas só a primeira, tá? O tutorial. Eu coloquei um bilhetinho para os professores nas dinâmicas para lembrar sobre isso. Então, ó,
vou fazer o tutorial. Bem-vindo. Esse é um tutorial, vamos concluir juntos, ok? Ele vai me mostrar como funciona. Aqui do lado esquerdo, está escrito assim, na tela, e mostra que eu tenho um círculo laranja. E, de fato, é ele que está pulando ali, né? Indo e vindo. E aí a pergunta é, quais e quantas formas estão aqui? Ah, um círculo laranja. Beleza. Aí ele vai me mostrar o meu objetivo, é a missão. Então, agora, eu tenho um laranja e meu objetivo é ter 2 roxos. Então, eu vou responder que são 2 roxos. Ok. Agora, como que eu vou fazer para ter isso? Ele está me mandando clicar aqui. Então, eu vou clicar. Aqui são as regras. Nesse jogo, o que é o papel do aluno? É criar as regras para que eu saia, que eu parta de um laranja e chegue aqui até ter 2 triângulos roxos. Então, o meu papel é criar estas regras. E ele vai me ensinar como faz. Ele está me perguntando qual o significado do card com 2 flechas. Ah, não sei o que significa 2 flechas, mas eu passo o mouse e ele fala que significa encosta. Então, eu vou responder o encosta. Aí ele vai me dizer que eu completar os cards que faltam nas regras para finalizar. Como que faz isso? Ele vai fazer o primeiro. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar um card daqui e vai trazer. Agora, vamos ler. Quando, tá escrito aqui, ó, quando o círculo laranja, o que significa isso aqui? Encosta. Quando o círculo laranja encosta nas margens, nas bordas. Então, um triângulo roxo, eu tenho que ter 2, ele tem que aparecer, surgir. Então, eu vou trazer esse card, ó, é criado. Vou trazer para cá. Eu vou ler de novo a regra com vocês, tá? Vou passar o mouse aqui para a gente ler. Quando o círculo laranja encostar na borda, o que vai acontecer? O triângulo roxo vai ser criado, ok? É essa a regra. E essa segunda linha aqui, ele está me explicando o que é. Quantos triângulos deve haver ao fim? Opa, ao fim tem que ter 2. E olha o que está escrito aqui, ó. Quando o número de triângulos roxos for igual a 2, então o jogo para. Então tem que ser 2. Beleza. Agora ele vai dizer que se eu clicar aqui, eu vejo funcionando essa regra. Bateu, surgiu um roxo. Vai bater de novo. Outro roxo. Quando tem 2 roxos, o que acontece? Acaba. É isso que a gente vai fazer. Então, agora, eu vou no próximo nível, tá? Agora é com a gente. Então, o que eu tenho na tela? 2 amarelinhos e 2 vermelhos. Beleza, estão aí pulando. Qual é meu objetivo? 2 verdes. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Agora eu vou pedir para vocês ligarem o microfone, que eu quero ouvir vocês falando. Tá todo mundo mexendo a boquinha aí falando, mas microfone desligado não tem graça. Vamos lá, ó. Quando o círculo amarelo encostar no vermelho, então o verde... O que tem que acontecer com o verde? 2 círculos verdes. Eu quero verde, então vai aparecer um verde. Criado. Vai ser criado. Vou ler de novo, tá? Quando o amarelo bater no vermelho, vai nascer um verde. Não é nascer, criar. Vai ser um verde, vai ser criado. Beleza. Quando eu tiver 2 verdinhos, parou. Eu posso testar isso aqui várias vezes, tá? Se eu posso até fazer errado ali, na próxima eu vou fazer errado. Vou clicar aqui e vou ver o que vai acontecer. Bateu? Outro fez a missão. Bateu? Um verde. Cumpri a missão? Tem 2 verdinhos? Próximo. Sim. Então, agora, próximo. Agora, veja. Quando a gente trabalha a ideia da causa, qual é a causa? Ah, eles têm que bater. Qual é a consequência? Preciso ficar reforçando isso sempre? Não. Mas é legal, nas nossas intervenções, quando o aluno levanta a mão e não está dando certo, a gente retomar. Qual é a causa? Qual é a consequência? O que aconteceu? O que você tinha? Qual a missão? Agora, veja que eu quero ter 10 azuis. Eu só tenho 1.
Vamos ver o que eu tenho disponível, porque esses cards aqui do lado, eles vão mudando, tá? Nem sempre eu vou ter todos os cards que eu desejo. Eu vou lá, ó o mouse. Quando o azul encostar, então vai ser criado outro azul. O que eu ponho aqui? Tenho duas opções. Um azul ou a margem. Um azul, uma margem. O que vocês acham que eu ponho? A margem, né? A margem? Então eu vou ser do contra, eu vou pôr o azul. Eu sou do contra. Então eu quero pôr o azul. Eu vou ler minha regra. Quando o azul encostar no azul, vai nascer outro azul. Ó, parece perfeito. Um azul bate no outro azul, vai ter azul. Eu vou testar. Eu vou testar. Olha o que vai acontecer. Eu não tenho dois azuis para bater. O que aconteceu com a minha regra? Não deu certo. Não deu certo. Ele tem que bater na margem. Ele tem que bater na margem. Então, eu descobri agora, não deu certo. Beleza. Então, eu vou lá, não tem problema nenhum, tiro o meu azulzinho, coloco a minha margem, posso clicar aqui para testar. E agora, pronto, acho que são 10. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó, para acelerar, tá? Ele tem um acelerômetro ali embaixo, tá? Essas setinhas brancas aqui é para isso, para ele fazer mais rápido. Pronto, próximo nível, já deu certo, eu posso ir adiante. Ok? O que vai acontecer? Agora, ó, eu tenho 4 e eu quero ficar com 0. Então, eu vou ter que usar meu raciocínio para ver o que eu vou fazer, tá? Assim, ó, eu tô no nível 4 aqui embaixo, tá? Então, você pode ir fazendo as atividades, os alunos vão fazendo. Vai ter aluno que vai achar esse já mais difícil, que vai demorar um pouquinho, e vai ter aluno que vai estar no nível daqui 2 para frente, 3 para frente, tá? Não se preocupe. É assim, o problema não, é que cada um vai no seu ritmo e uns vão pegar mais rápido do que os outros. Só para finalizar, nos testes que a gente fez na escola, na escola que a gente foi, os alunos eram 4 usando um computador. E eles faziam uma espécie de rodízio entre eles. Agora o mouse é meu, agora o mouse é seu, agora é do outro. E a gente via eles ali da torcida, assim, querendo falar para o colega, porque não era a vez dele, mas ele queria participar também, sabe? Ele estava prestando atenção e vendo. Tinha aluno que nos chamava e dizia assim, se ele fizer assim, dá certo, né? A minha vontade de dizer para ele, cara, testa, tenta, experimenta que vai dar certo, tá? Uma dica para os professores é que você tenha acesso ao gabarito, tá? Mas só você tem acesso ao gabarito, tá? Então, ele vai possibilitar aqui embaixo, que no meu caso não quer deixar, mas ele tem a possibilidade do professor visualizar o gabarito, os alunos não, tá? Pode pular o nível aqui se quiser, mas o ideal é que ele vá fazendo todos na sequência. Daí você vai dizer assim para mim, isso na primeira atividade. Sim, as outras seguem mais ou menos o mesmo estilo, mas tem um nível de dificuldade. Então, assim, eu sei que muitas escolas reorganizam as dinâmicas da forma com que acham que deve. Agora esse mês teve prova, não deu fazer, vou puxar essa e tal. Cuidado com as dinâmicas do Pletora, que elas estão num nível de dificuldade crescente, tá? Então, evite pegar a última para fazer agora com os alunos, tá bom? Gente, eu acho que... Deixa eu só olhar aqui se eu não pulei nada sobre o Pletora que eu quisesse falar para vocês. Não, eu falei que são 6 e que é a implantação gradativa, que era o que eu realmente queria falar. Aí fica para vocês. Alguma dúvida? Alguma questão? Por favor. Diga, Dilce. Cada um desses jogos que nós temos, vamos falar jogos, quantos eu tenho em cada dinâmica que eu tenho que desenvolver? Bastantão. Por exemplo, nós fizemos 3, 2. Tá, eu fiz 2, mas vai ter mais, tá? Na orientação do professor, a gente coloca para os alunos quais eles vão fazer.
Okay. Ó, aqui está dizendo, do nível 1, para eles fazerem as 10 primeiras. Ah, ok. Tá? Então, vai ter nível que vai ter um pouquinho mais e nível que vai ter menos. Agora, veja, vamos supor que aqui eu tenha mais de 10, tá? Lá. É para o aluno fazer 10 nessa aula, e na aula seguinte ele vai fazer outros 15. Aí você vai dizer assim para mim, tá, mas e se ele fizer o 11º? Algum problema? Sabe? Ou ele deixou de fazer, ele só fez 8. Não é problema não, porque na outra aula ele pode continuar, tá? Ah, tá. Nessa mesma atividade desse pense, que seria o primeiro, isso, tá? Que você está mostrando para mim. Então, ele pode haver, assim, mais de 10, entendeu? É isso que eu quero entender. Pode. O que vai acontecer? Só que a gente não vai liberar tudo para os alunos, tá? Posso só fazer um comentário, Vanessa, sobre esse assunto? Pode. Gente, olha só, ponto importante, tá? Claro que quando a Vanessa foi fazendo a construção, a gente vai fazendo os testes, cada uma das dinâmicas tem uma indicação lá, como a Vanessa está dizendo assim, olha, vai fazer 10 níveis e tal. Eu quero deixar um reforço por uma prática que nós estamos tendo em algumas escolas que gostaram tanto do Pletora que já estão utilizando. Inclusive, temos escolas que estão utilizando assim, eu tenho um currículo internacional. Pletora só no currículo internacional, porque tem como alterar a linguagem, aí usa inglês e tal. A gente tem tido uma experiência bem interessante com alunos de inclusão. Então, apesar de termos a indicação de que eventualmente são 10, são tantas níveis para serem feitos, o aluno ele pode tanto ir além quanto não alcançar todos, tá? Então, só para deixar esse reforço positivo, porque a gente não quer também causar um trauma, né, na vida do aluno, vamos dizer assim, eu não consegui alcançar e tal. Então, só para deixar isso bem alinhadinho, pode ser? Pode, mas assim, de repente, o aluno, vamos se dizer, aquele mais avançadinho, então vamos colocar isso, tá? Esse mais avançadinho. Então, assim, eu tenho um aluno mediano, mais avançadinho, e aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade. Tá? O avançadinho já conseguiu fazer os 10, aí, assim, a pergunta minha é essa, teria o 11º, o 12º, nesse mesmo exercício, nessa mesma etapa que nós estamos? Ele teria que acessar a próxima aula para fazer o 11º. Tá, então, a gente meio que dá uma seguradinha, tá? A gente meio que... assim, não está bloqueado o aluno hoje, se ele fizer todas, assim, escondidinho ali, ele vai até o final. Mas a gente meio que, tipo, nessa aula é para fazer até as 10, na outra do 11 ao 25, sei lá quanto é. Tá? Então, a gente dá uma segurada. Daí, nos nossos testes na escola, o que a gente percebeu é que fica muito, assim, tem equipes que foram muito rápido, outras mais devagar, mas eles saíram de lá com muita vontade de terminar em casa, de terminar depois. Então, o que acredito que vai acontecer é que esse aluno que teve mais dificuldade, ele vai tentar fazer em casa para estar todo mundo feito, assim, completo, tá? Tá, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Nada? Então, eu vou voltar numa coisa que eu falei lá no começo. É um joguinho legal, né? Mas ele tem uma intencionalidade pedagógica muito forte, tá? A gente tem que valorizar isso, tá? A gente tem que valorizar que a gente está desenvolvendo o pensamento computacional, que a gente está trabalhando outras habilidades com os alunos, que a gente está fortalecendo a resolução de problemas, né? Então, assim, eu acho que a ideia aqui, eu queria mostrar para vocês o quão rico ele é, tá? E não vamos deixar as pessoas acharem que é o nosso joguinho. Tá bom, mas é muito legal, mas ele trabalha a resolução de problemas e tudo mais, tá bom? Gente, oi? Quem falou? Alguém disse alguma coisa, não? Eu posso te perguntar mais uma coisa? Claro. Teria como você mostrar para a gente um nível mais avançado? Tem sim. Rapidinho, não precisa assim, aprofundar muito. Tem sim. Ele está aqui, peraí, deixa eu só voltar. Enquanto você abre, Vanessa, essa questão de ter noção de causa e consequência, eu acho fantástico. Né, que tenham essa construção e essa visualização da causa e da consequência e que possam refletir a respeito, né? Sim.
muitas vezes num jogo não aparece isso tão evidente ou tão reflexivo como nesse caso, né? Uhum. Fica muito concreto para a gente trabalhar. Não, eu acho que a gente faz algumas atividades nessas. Deixa eu só olhar aqui onde eu tenho que compartilhar. Nessas propostas que a gente traz para discussão com os alunos, assim, eu vi com eles lá o tanto que eles criaram, o tanto que eles foram longe nas ideias, sabe? Então, assim, eu acho que Pletora veio agregar e trouxe muito valor, tá? Muito. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é mais coisa para o professor. Mas veja como essa aula vai ser divertida. Veja como vai ser bacana, tá? Assim, até, Vanessa, completando essa questão aí, até quando eles usam a lógica ali para programar, e eles vão para o jogo e visualizam que não deu certo, eles não ficam frustrados. Aí eles vão em busca de uma outra estratégia, de uma lógica, né? E um incentivando o outro, mas veja, olha, você tem que fazer assim, tem que chegar nessa missão. Então, assim, é estimulante, né? Eles ficam assim empenhados ali para buscar a solução, para fazer aquela lógica acontecer e o resultado dar certo, né? Eles não desistem. E não é feio errar. O único prejuízo, digamos assim, se ele erra, é que ele vai perceber que diminui a quantidade de estrelinhas que ele ganha, tá? Mas ele vai querer fazer e tudo. Ó, esse aqui é o nível 25, tá? A gente fez até o 4, acho que esse é o 25. Olha a regra. Nossa Senhora! Tá bom? Então, veja o que aconteceu lá. Ele foi no comecinho, era um só, era tudo criando. Então, por isso que é legal o professor ir fazendo, para ter uma ideia do todo, de como vai ser. E se olhar aqui, ó, olha a quantidade de elementos. E vou falar mais uma coisa, porque realmente nosso tempo, que nós estamos no limite, não deu mesmo. Sabia que você pode criar o teu próprio nível? Vai ter na dinâmica 2, os alunos vão poder criar, tá? Então, você vai inventar. O que vai começar na tela? Eu quero um vermelho, um círculo vermelho e um quadrado roxo. O que vai acontecer quando os dois baterem? Vai surgir um quadradinho amarelo. Então, os alunos vão poder criar. Então, assim, a gente, 1, 2, 3, 4 tava bobinho, agora chega aqui, né, a gente vê. Então, às vezes, vai ter dinâmica que eles só vão ter que fazer 10, né? Mas 10 é pouco, né? Mas olha aqui o bicho que de 7 cabeças que entendeu? Então, assim... E eles vão fundo ali nesses mais complexos, né? Eles vão... E vão gritar, e vão chamar, e vão querer ver, e eles vão ficar preocupados se o colega está no mesmo nível, igual eles fizeram com a gente, eles falaram, nossa, eles estão no 25! E vão sair correndo, entendeu? Vai ser um fervo, entendeu? A gente já sabe essas coisas, tá? Mais alguma coisa, gente? Mais? Não? Então, olha só que a gente quer mais dinâmicas de Pletora. Só isso. Então, vou dizer para você que vai ter. Aí, viu? Vai ter sim. A gente está, assim, já esse ano nós estamos trabalhando com essas. Quanto mais feedback vocês nos derem, melhor. Porque mais ou menos em agosto a gente já começa a trabalhar nas dinâmicas do ano seguinte. A gente vai acompanhar um pouco as escolas utilizando, até mesmo para a gente ter noção como é que foi, precisa mais, precisa menos, está muito difícil, precisa ter mais um manual, não precisa e tal. Né? Então, a gente vai acompanhar meio de perto, e quanto mais feedbacks vocês puderem nos fornecer, melhor, tá? Eu fico à disposição, alguns de vocês capazes até que tenham meu telefone celular, se não tiver, pode falar com o consultor, precisam falar com a Vanessa sobre aquela resolução de problema lá, canal direto, não tem problema nenhum, se eu puder ajudar vocês, ajudo com o maior prazer, tá? Agora só uma chantagem da youtuber aqui, que eu não sou, né? Youtuber fica pedindo like, curte meu vídeo, eu não quero nada disso, eu só quero que vocês respondam a avaliação. Aí, se você responder a avaliação, que eu não sei onde está, Ed, por favor, minha avaliação, joga no chat aí, por favor. Eu também estou sem ela. Você está sem ela, então, pera um minuto. Achei aqui, peraí, deixa eu só achar
aqui. Deixa eu ver se eu coloco no chat para vocês responderem. Eu já estava colocando ali no chat, Vanessa. Isso aí, André. Isso aí. Por isso que a gente não começou sem a Andréia. A gente precisava da André. Então, responde a minha avaliação e eu prometo um brinde, que é o nosso e-book sobre o pensamento computacional. Essa apresentação que eu mando amanhã para os consultores, eu só preciso limpar aqui um pouquinho, mando a apresentação. E acho que é isso que eu prometi, né? E a BNCC, eu vou anotar aqui, André e Ed. Então, BNCC, vou mandar. Vou mandar também a minha apresentação e vou mandar também o e-book. Aí os consultores disparam para vocês, para quem preencher a avaliação. Se não der curtida no meu vídeo, like, apertar o sininho, não sei o quê, não ganha. Tá bom? Beleza. Então, gente, super ultra... Ed, você já fez teu print com todas essas carinhas aparecendo? Eu vou fazer um novo, só um minutinho. Ed tem que fazer um print para mostrar que são 8 horas da noite, o povo tá me escutando. Pessoal, olha só. Peraí, só um minutinho que eu vou mudar... você vai mudar a visualização para abra as câmeras. Juntos. Abram as câmeras. Quero ver todo mundo. Abram as câmeras. Uhul! Teu cabelo, pessoal vai aparecendo aí no nosso assento. Vão abrindo as câmeras que a gente vai aparecendo. A Camila ali, já vi a Camila. Maravilha, pessoal. Vamos lá, então. Quem conseguiu abrir vai aparecer. 1, 2, 3 e X. Beleza, peoples? É isso aí. Valeu, gente. Super obrigada e eu fico à disposição, tá? Qualquer coisa querendo falar comigo, pede socorro para os consultores que eles fazem meio de campo, tá bom? Não esqueça de preencher a avaliação, pessoal. Isso. E a avaliação, não esquece. Muito obrigada e até a próxima, gente. Muito obrigada. Boa noite.